Shalom, Leculan, shalom a todos, um bom dia a todos. Estamos aqui mais uma vez no Compartilhando a Torá para os não-judeus, para os gentios, sempre trazendo o estudo da Parashá da semana e compartilhando na visão judaica dentro de uma configuração Benei Noach, a vontade de Deus para os não-judeus. Isto mesmo, existe uma forma, existe mandamentos, existem mitzvot que são pertinentes aos não-judeus. Sendo assim, eles conseguem cumprir a vontade do Criador, trazendo luz para este mundo, agradando assim o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Queridos, nós estudamos semana passada a Parashá de Vairá. A Parashá de Vairá, ela começa falando sobre a aparição de Hashem, que Hashem ele visita o patriarca Abraão, e esse conteúdo que está contido ali na primeira aliada Parashá, nós compartilhamos ontem em nosso shiur, em nosso estudo, e hoje eu quero trazer aqui mais um tema dentro dessa Parashá. Durante a semana eu tive o privilégio de estudar essa porção, essa Parashá da Torá, e se fôssemos falar todos os temas, conteúdos dessa Parashá, sem sombra de dúvida, precisaríamos de muito e muito tempo. Porém, eu achei muito interessante e pertinente nós trazermos aqui a continuidade dessa Parashá, que vai falar sobre o porquê. Hashem, porque Deus, porque o Eterno, ele destruiu Sodoma e Gomorra, como é bem conhecido de modo popular. Muito bem, um dos contrastes que nós percebemos entre Abraão e Sodoma e Gomorra era que Abraão ele tinha uma bondade inata no seu coração. Isto é, nós aprendemos pela Torá, nós aprendemos pelo Midrash que Abraão ele exercitava atos de bondade no seu dia a dia. E como nós sabemos disso? Nós aprendemos pelos Midrashim que Abraão ele abria a sua casa, preparava uma mesa farta para os convidados, praticando assim atos de bondade, ajudando as pessoas, e no final dessas refeições, fala para nós o Midrash que Abraão, além de servir essas pessoas com uma boa alimentação, ele as ensinava a praticar os mandamentos da Torá, que na sua época estava em vigor as 7 leis de Noah, que eram não praticar idolatria, não blasfemar contra o nome de Hashem, não roubar, não assassinar, não praticar relações proibidas, praticar atos de bondade, que era exatamente uma das marcas de Abraão, e não maltratar os animais. Então, quando nós olhamos para a vida de Abraão, nós aprendemos esses atos de bondade na vida dele. É muito notório quando nós estudamos a Torá, os comentários, os Midrashim, nós conseguimos visualizar essa característica da bondade na vida de Abraão. Porém, em contrapartida, quando nós estudamos a história de Sodoma e Gomorra, as características dessas cidades, nós vamos perceber que, bem diferente de Avraham, Sodoma e Gomorra era uma cidade que era conectada com a maldade. E a minha proposta é mostrar isso nessa exposição, mostrando por que Hashem, por que o Eterno, ele destruiu a cidade de Sodoma e Gomorra. Afinal de contas, qual era de fato o pecado
de Sodoma e Gomorra? Para responder essa pergunta, eu gostaria de usar uma fonte do Tanar. Estou aqui com a Bíblia hebraica em mãos e eu quero ler um texto com você que se encontra no livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 16, verso 49. Esse texto em questão, ele vai mostrar qual era de fato o pecado de Sodoma e Gomorra. Está escrito assim em Ezequiel 16, 49. Eis qual foi a iniquidade de tua irmã Sodoma. Embora tivesse fartura de pão e uma vida fácil, nem ela, nem suas filhas estenderam suas mãos aos pobres e aos necessitados. Ora, esse texto de Ezequiel, capítulo 16, verso 49, ele joga uma luz na nossa paraxá. Ezequiel 16, 49 nos ensina e nos mostra explicitamente qual foi o pecado de Sodoma e Gomorra. O profeta Ezequiel escreveu: embora tivesse fartura de pão e uma vida fácil. Isto é, Sodoma tinha fartura, tinha pão e tinha uma vida fácil. Porém, nem ela, nem suas filhas estenderam suas mãos aos pobres e aos necessitados. Então, Ezequiel, capítulo 16, verso 49, nos mostram qual era o pecado de Sodoma e Gomorra. Eles tinham fartura, tinham pão, porém não ajudavam o seu próximo, não praticavam atos de justiça. Então este foi o pecado de Sodoma e Gomorra. Muito bem, pegando um gancho da última aula, nós aprendemos que 3 anjos foram visitar Abraão. E o que aconteceu depois da visita desses 3 anjos? Então, em Bereshit, capítulo 18, verso 16, vamos aqui discorrer o texto agora. Está escrito: os homens, se referindo aos anjos, levantaram-se aqueles de lá e observaram Sedom, e Abraão foi com eles mandá-los. Gênesis capítulo 18, verso 16. Então, qual que é a explicação deste versículo? Dos 3 anjos, um cumpriu a sua missão e subiu para o céu, e 2 ficaram ali com Abraão, e eles partiram em direção a Sodoma e Gomorra. Então, no comentário do Rashi, eles miraram ofensivamente para Sodoma. A Torá mostra que Abraão acompanhou esses anjos, porque o destino deles era Sodoma, uma cidade, como nós aprendemos aqui, que tinha fartura, que tinha um pão, porém não ajudavam o próximo. Isto é, se nós fizermos aqui um comparativo, nós vamos ter um contraste. Abraão representa a bondade, pelos seus atos, pelos seus comportamentos. Abraão abria sua casa, recebia bem as pessoas, serviam as pessoas com muito alimentos, o que era bem diferente de Sodoma e Gomorra. E o pecado de Sodoma e Gomorra, de acordo com o profeta Ezequiel, foi que eles não ajudavam o próximo. Então esses anjos, eles vão executar agora um comando, uma ordem de Hashem. Eles vão até Sodoma para aplicar o juízo de Deus nessa cidade. Porém, a Torá,
ela nos mostra no livro de Gênesis, capítulo de número 18, verso de número 17, que Hashem não vai esconder de Abraão o que ele vai executar lá em Sodoma. Gênesis capítulo 18, verso 17. E disse o Eterno: ocultarei eu a Abraão o que faço? Então, uma das coisas que nós aprendemos aqui é que Hashem não vai esconder, não vai ocultar de Abraão o que ele vai executar lá em Sodoma e Gomorra. Então Hashem, de acordo com a Torá, ele vai antecipar, ele vai revelar a Abraão o que ele vai fazer na prática, isto é, a destruição de Sodoma e Gomorra. Então Hashem estava dizendo para Abraão: amanhã ninguém vai te culpar, ninguém vai ter desculpa para falar que você não orou por Sodoma. Amanhã Abraão, conjecturando aqui, Hashem estava dizendo para Abraão: amanhã ninguém pode te acusar que você não intercedeu, que você não fez preces em prol de Sodoma e Gomorra. Então, eu vou te revelar o que vai acontecer daqui para frente. Então, nessa parte, nós vamos pegar versículo por versículo e vamos trazer a explicação. A explicação que nós temos do versículo 17 é que Deus estava dando oportunidade para Abraão fazer as preces, interceder por Sodoma e Gomorra. E aqui nós já aprendemos a primeira lição. Devemos fazer preces para que esse mundo ele se torne cada vez melhor. Uma das vontades de Hashem, e isso é revelado muito nitidamente nos profetas, é que toda a terra ela se encherá do conhecimento do Eterno. Por exemplo, o profeta Isaías, ele escreveu que assim como as águas cobrem o mar, toda a terra se encherá do conhecimento de Hashem. Então a vontade de Hashem é que as pessoas sim obedeçam às mitzvot. Os judeus, as 613 mitzvot. Os não judeus, as 7 mitzvot. Então o profeta Isaías, por exemplo, ele diz que no futuro toda a terra se encherá do conhecimento de Hashem. Um outro profeta, o Sofonias, ele nos mostra no capítulo 3, verso 9, que o próprio Deus, Hashem, dará lábios puros para todos os povos, para que todos sirvam um único Deus, com o mesmo entendimento, com o mesmo consenso, juntamente com o povo judeu. Então, quando nós olhamos para os profetas, nós temos muita base para afirmarmos que a vontade de Hashem, que a vontade de Kadosh Baruch Hu, seja que toda a terra se encha do conhecimento e que todos os homens venham fazer a sua vontade, tanto Benei Israel, os filhos de Israel, tanto os Benei Noah, os filhos de Noé. Então a nossa missão, para que essa seja uma realidade notória e rápida, é fazermos a nossa parte. Como? Fazendo preces, praticando atos de bondade, praticando a Torá, vivendo a Torá, porque quando nós praticamos a Torá, quando nós praticamos os mandamentos, as mitzvot pertinentes a nós das nações, nós estamos mostrando para as pessoas que estão ao nosso redor que temos valores, princípios e bons comportamentos, não comportamentos criados pela mente humana, mas comportamentos edificados dentro da Torá, como regra a Torá, os mandamentos que espelham em nós os nossos comportamentos nesse mundo, fazendo dele a morada de Hashem. Então, se queremos trazer transformação para este mundo,
E se queremos que Hashem tenha misericórdia, as preces é um caminho, as orações é um caminho. Então, uma das lições que nós aprendemos aqui é que Hashem, ele vai dar a oportunidade para Avraham interceder por Sodoma e Gomorra. Então a Torá fala que os anjos, eles partem para cumprir a sua missão, destruir Sodoma e salvar Lote, o sobrinho de Abraão, que estava lá na cidade de Sodoma. Então Hashem, de acordo com a Torá, ele começa a mostrar o porquê ele vai revelar a Abraão esse fato, essa tragédia que vai acontecer no futuro. Gênesis capítulo 18, verso 18. Bereshit capítulo 18, Passuque 18. Visto que Avraham certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra. Então Hashem, ele começa a mostrar o porquê dessa revelação. Então, qual é a explicação? Lemos aqui o texto, agora vamos seguir essa lógica, explicar o texto. Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra. Qual que é a interpretação de Gênesis Bereshit 18, 18? Hashem, ele confiava tanto em Avraham, Hashem tinha convicção que através dele as pessoas iriam aprender o caminho. E por aprender o caminho, veja a confiança de Hashem em Avraham. Por conhecer o caminho, significa que Avraham iria transmitir, iria passar para frente os ensinamentos da Torá, fazendo com que as pessoas de fato se conectassem com Hashem e praticassem atos de bondade por meio da Torá. O que é um contraste de Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra era uma cidade farta, era uma cidade rica, as pessoas tinham dinheiro, mas não pensavam no próximo, não ajudavam o próximo, não praticava uma das 7 leis de Noah, que são atos de bondade, atos de justiça. Então as pessoas, elas iriam lembrar desse momento onde um tzadik chamado Avraham, ele ora pelos perdidos. Então Hashem, ele confiava tanto em Abraão, Hashem tinha a convicção que através dele as pessoas iriam aprender o caminho. Então Hashem, ele começa a mostrar, ele começa a revelar a Avraham o que ele vai fazer com Sodoma e Gomorra. Então as pessoas, de fato, elas iriam lembrar desse comportamento de Avraham. Essas atitudes de Abraão, elas iriam ser lembradas, iriam estar na memória das pessoas. Avraham, ele intercedeu por Sodoma. Avraham queria o bem das pessoas lá. Então essa memória iria ser recordada de gerações e gerações. E hoje nós estamos aqui estudando essa porção da Torá, estamos estudando o livro de Gênesis e nós estamos vendo essa bela ação, esse bom comportamento desse tzadik chamado Avraham, que vai interceder por Sodoma e Gomorra. Lá em Mishilei, livro de Provérbios, capítulo 10, verso 7, está escrito: a memória do justo é abençoada, mas o nome dos perversos apodrecerá. Então nós estamos aqui trazendo a memória de um tzadik, de um justo chamado Abraão, que praticava atos de bondade, que ajudava as pessoas, que servia alimentos para as pessoas, abria a sua casa para servir as pessoas e posteriormente ensinar o caminho para as pessoas. Então Hashem, ele conhece o coração de Avraham.
Hashem, ele conhece quem é esse Tzadik, e Hashem vai revelar para ele. Hashem vai revelar para Abraão o que vai acontecer lá em Sodoma e Gomorra. Uma das coisas que nós aprendemos nessa passagem é que essa conexão forte entre Hashem e Abraão, nós podemos chamar essa atitude de uma grande amizade que Hashem tinha com Abraão. Abraão era amigo de Deus. Livro de Bereshit, Gênesis capítulo 18, verso 19. Veja o que a Torá diz. Porque eu o tenho conhecido. Então Hashem conhecia o coração de Abraão. E Hashem conhece o teu coração. Hashem sabe as nossas intenções. O Eterno sabe quais são os nossos desejos, as nossas intenções. E sei, olha o que Hashem falou. E sei que ele, se referindo a Abraão, há de ordenar a seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para agir com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão acerca dele tenho falado. Então veja que Hashem, ele confiava em Abraão. Percebemos aqui um relacionamento de Abraão com Deus. Percebemos aqui, no verso 19, uma amizade entre Deus e Abraão. Então, por isso a Torá fala que Hashem, ele vai se revelar a Abraão. Ele vai mostrar o que vai acontecer no futuro. Gênesis 18, 19. E olha que interessante, nós aprendemos nitidamente nessa passagem um verdadeiro relacionamento entre Abraão e Deus. Então Abraão estava conectado diretamente com Hashem. A ligação aqui e a aplicação para nós é que nós devemos ser amigos de Deus. E nós agradamos um amigo fazendo a vontade dele. No sentido espiritual, esse amigo grandioso, o Ein Sof, o infinito, o eterno, Kadosh Baruch Hu, bendito seja ele, esse Deus maravilhoso, ele quer ser o nosso amigo. E nós expressamos essa amizade quando nós praticamos a sua vontade, quando nós praticamos os mandamentos da Torá. Então Hashem estava dizendo, eu não vou esconder do meu amigo Abraão o que vou fazer. Deus vai revelar a Abraão o futuro. E por que Hashem vai revelar o futuro a Abraão? Porque Hashem conhece o coração de Abraão e sabe que ele vai transmitir a Torá. Ele sabe que o coração de Abraão é voltado para a caridade e para a justiça. Então isso está bem explícito em Bereshit, capítulo 18, verso 19. Então Hashem, ele vai revelar a Abraão o que vai acontecer em Sodoma. E lembrando, Abraão, ele tinha marca dos atos de bondade. Nós já falamos sobre isso. Sodoma e Gomorra era o contraste. Eles eram ricos, tinham pão em fartura, mas não ajudavam os próximos, não ajudavam o próximo, praticando atos de bondade. A Torá fala que essa maldade, o clamor de Sodoma e Gomorra sobe até Deus. Bereshit, capítulo 18, versículo 20. Disse mais o Eterno, porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado, e porquanto o seu pecado se tem agravado muito. Então, a essa altura, o pecado de Sodoma e Gomorra estava muito grave, estava notório, onde a Torá mostra
que o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado. As pessoas de Sodoma e Gomorra estavam sofrendo de uma tal maneira que o seu clamor chegou até a Hashem. Então, grande era o pecado de Sodoma e Gomorra. Gênesis capítulo 18, verso de número 20. Aí você pergunta, como era viver em Sodoma e Gomorra? Eu separei aqui algumas informações dos Midrashim, que são os comentários da Torá, e você vai ter uma ideia agora de como funcionavam as leis lá em Sodoma e Gomorra. Por exemplo, uma das leis de Sodoma e Gomorra era a seguinte: qualquer estrangeiro que entrar em Sodoma e Gomorra deve ser maltratado. Então, o estrangeiro em Sodoma e Gomorra não era bem recebido, pelo contrário, eles eram maltratados. Era uma lei lá em Sodoma. Número 2. É obrigação dos juízes fazerem que todos saiam da cidade pobre. Então veja a maldade de Sodoma e Gomorra. Então as leis, quando nós estudamos as leis de Sodoma e Gomorra, nós vamos perceber que a maldade imperava em Sodoma e Gomorra. Número 1. Qualquer estrangeiro tem que ser maltratado. Era uma lei de Sodoma e Gomorra. Número 2. Os juízes da cidade, por obrigação, deveriam fazer com que todos saíssem pobres da cidade. Então percebe que Sodoma e Gomorra não era uma flor de se cheirar. De fato, quando nós lemos Ezequiel capítulo 16, verso 49, repito, Ezequiel 16, 49, mostra para nós qual era de fato o pecado de Sodoma e Gomorra. Então, vamos ler aqui de novo, só para relembrarmos e trazermos mais luz nesse texto. Eis qual foi a iniquidade de tua irmã, Sodoma. Olha o que o profeta Ezequiel escreveu. Embora tivesse fartura de pão. Então, Sodoma e Gomorra tinham fartura de pão. E uma vida fácil. Agora veja bem a exortação do profeta. Nem ela, nem suas filhas estenderam suas mãos aos pobres e aos necessitados. Será que esse texto de Ezequiel 16:49 bate com os Midrashim? Sem sombra de dúvida. Por quê? Ezequiel mostra que havia maldade, as pessoas não ajudavam o próximo. Já os Midrashim fala que os estrangeiros deveriam ser maltratados, os juízes tinham que deixar as pessoas pobres que iam visitar Sodoma. Então veja que a maldade era muito grande de Sodoma. Se alguém entregar comida ao pobre, será morto. Será que esse Midrash aqui bate com Ezequiel 16:49? Sim, sem sombra de dúvida. Então veja quais eram as leis que imperavam lá em Sodoma e Gomorra. Tudo isso nos dá uma grande clareza. Havia uma grande maldade em Sodoma. Próxima lei. Se o estranho fosse convidado para o casamento, iria ser punido sem roupa. Então as pessoas que iam visitar Sodoma e Gomorra, elas não poderiam participar, por exemplo, de casamentos, de relacionamentos sociais, de convívios sociais. Então veja a perversidade de Sodoma. Número 1, qualquer estrangeiro deve ser maltratado. Número 2, é obrigação dos juízes deixarem todos pobres na cidade, se referindo aos visitantes. Se alguém entregar comida ao pobre, deve ser morto. Os estrangeiros são punidos simplesmente
por participarem de uma festa como o casamento. Então veja quanta maldade havia em Sodoma e Gomorra. Então, mediante a essas informações, Ezequiel 16:49, essas leis que os Midrashim traz para nós, mediante a essas informações, fica muito fácil nós entendermos Gênesis capítulo 18, verso 20. Disse mais o Eterno: porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado, e porquanto o seu pecado se tem agravado muito. Está aí a explicação. Ezequiel 16:49, os Midrashim. Então a Torá vai chamar essas pessoas que praticavam maldade lá em Sodoma de perversos e pecadores. Quer ver uma prova disso? O próprio texto fala isso. Gênesis capítulo 18, verso 13. Os habitantes de Sedom eram perversos e pecadores contra Deus demasiadamente. Então não era flor para se cheirar. Realmente a maldade, o pecado imperava em Sodoma e Gomorra. Então com isso nós já podemos afirmar aqui sem sombra de dúvida que o juízo de Sodoma veio porque as pessoas não praticavam atos de bondade. Tinham pão em fartura, conforme escreveu Ezequiel 16:49, você pode conferir, porém não ajudavam o próximo. Então a Torá vem e usa uma expressão que o clamor de Sodoma tem se multiplicado. Versículo 20. E a pergunta é: qual é a explicação dessa expressão? O clamor de Sodoma tem se multiplicado. O que significa essa frase? Tem alguma explicação por trás? O clamor de Sodoma tem se multiplicado. O clamor tem a ideia de gritos, de pedidos de ajuda. Parece que alguém está preso, parece que alguém está sofrendo, parece que alguém está sendo agredido com muita maldade, e esses gritos, eles estão chegando até o trono de Hashem. Então, existe algum significado dessa expressão na Torá? O clamor de Sodoma tem se multiplicado. Sim, existe várias explicações para esse versículo, e a minha proposta é trazer algumas explicações. Muito bem. Qual que é a explicação de acordo com o Midrash? Segundo o Midrash, essa expressão, o clamor de Sodoma, tem se multiplicado do versículo 20, tem relação com a morte de uma menina que orou ao Eterno pedindo ajuda, pois pelo simples fato dela ajudar uma amiga, foi morta por ordem de um juiz. Isso está no Talmud, no Tratado de Sanhedrin 109b. Então veja bem, praticar atos de bondade, lá em Sodoma e Gomorra, era uma afronta, porque a lei de Sodoma e Gomorra dizia que era proibido ajudar o próximo. Então esse clamor de Sodoma, de acordo com o Tratado de Sanhedrin 109b, de acordo com o Talmud, está se referindo a uma menina que orou ao Eterno pedindo socorro, pedindo ajuda, pois pelo simples fato dela ajudar uma amiga, ela foi morta pelo juiz. Então veja que a maldade era muito forte em Sodoma e Gomorra. Uma outra explicação é que a filha de Lote, a filha de Ló, também foi morta. A filha de Ló, que chamava Plotite, também foi morta por fazer ato de bondade. Então fala para nós o Midrash: arrancaram a roupa dela, passaram mel e as abelhas picaram até a morte.
E essa moça começou a clamar, ela começou a gritar, pedindo ajuda. Então, quando nós lemos esse versículo de Gênesis 18, verso 20, disse mais o Eterno: porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado, e porquanto o seu pecado se tem agravado muito. Então a explicação para essa expressão no versículo 20 está conectado a pedidos de ajuda de uma moça que pratica um ato de bondade e ela está sendo morta pelo juiz. Um outro comentário, uma outra explicação é que a própria filha de Ló, por fazer um ato de bondade, ela foi condenada, onde os moradores da cidade arrancaram a roupa dela, passaram mel no corpo dela e as abelhas picaram até a morte. E ela começou a pedir ajuda, ela começou a clamar a Hashem, ela começou a clamar ao Eterno. Então essas são explicações dessa expressão. E o clamor de Sodoma chegou até mim, tem se multiplicado. Os sábios dizem que os habitantes de Sodoma e Gomorra, eles violaram todas as 7 leis que estavam em vigor nessa época. Nós aprendemos que na época de Abraham, 7 mitzvot, 7 leis da Torá estavam em vigor. 6 dessas leis foram dadas de Deus para Adão. E a 7ª lei, Deus deu para Noar, Deus deu para Noé, depois do Mabul, depois do dilúvio. Gênesis capítulo 9, verso 4. Então, de acordo com os sábios, todas as leis lá em Sodoma estavam sendo descartadas. As pessoas não praticavam a vontade de Hashem. Isto é, eles estavam maltratando as pessoas. E é por isso que o profeta Ezequiel vem e diz: eis que esta foi a iniquidade de Sodoma. Veja que Ezequiel vai apontar qual foi a transgressão de Sodoma. Ezequiel 16:49. Soberba, fartura de pão e abundância de ociosidade teve ela e suas filhas, mas nunca fortaleceu a mão do pobre e do necessitado. Então este foi o pecado de Sodoma. E esses pecados, esses pedidos de ajuda, esses gritos, esse clamor chegou até Hashem e o juízo estava chegando. Então Hashem, ele revela para Abraham o que ele vai fazer lá em Sodoma. O juízo está chegando. E os anjos vão descer lá para aplicar esse juízo. Deus iria descer para conferir essa maldade. Livro de Gênesis, capítulo 18, verso 21. Descerei agora, Deus falando, e verei se com efeito tem praticado segundo o seu clamor, que é vindo até mim, e se não, sabê-lo-ei. Então, Hashem, ele vai conferir se de fato esse clamor, essa maldade é uma realidade. E qual é a lição que nós aprendemos aqui? Deus sempre vai conferir se de fato bate as informações, mesmo ele já sabendo de tudo. Então Hashem é um juiz reto. Hashem, ele é um juiz verdadeiro, que não é influenciado por ninguém. Então mesmo ele sabendo, ele vai conferir. Gênesis 18, 21. Qual que é a lição para nós? Nós não podemos sair por aí fazendo lashon hará das pessoas. Nós não podemos sair por aí falando mal das pessoas. Nós não podemos julgar algo que não é verdade. Então nós devemos ser justos, analisar bem determinado caso e nunca julgar ninguém pela aparência.
É isso que a Torá está nos ensinando. É isso que Deus está nos ensinando. O Midrash diz: dei toda essa terra a Abraão, e é dele. Vou pedir permissão. Então Hashem, mesmo sabendo, mesmo sendo Deus, ele desce para conferir. Abraão estava chateado com a destruição. Abraão, ele estava triste com a destruição do mundo na época do dilúvio. Será que não tem ninguém lá em Sodoma para que isso não se repita de novo? Então Hashem desce para discutir com ele, fala o Midrash. Então os anjos, continuando a história, os anjos, eles vão para Sodoma, Gênesis 18, 22, e Avraham, ele vai testar a justiça de Deus, intercedendo por Sodoma e Gomorra. Ele vai interceder. Senhor, mas se lá tiver 50, mas se lá tiver 45 pessoas, Hashem, se lá tiver 30 pessoas. Então ele chega ali até o número 10. Então por que chegar no número 10? É uma pergunta. Por que Abraão não continuou abaixo de 10? Ele começa a interceder. Hashem, mas como o Senhor vai aplicar o juízo lá em Sodoma? E se tiver 50 justos lá? Se tiver 50 justos, eu não vou destruir a cidade. E se tiver 40, também não vou destruir a cidade. Então isso vai se repetindo. Ele vai intercedendo pelas pessoas até chegar no número 10. Então, qual a explicação do número 10? Por que ele não continuou falando, Hashem, e se tiver 9 pessoas, 5 pessoas lá? Então por que ele para no número 10? Porque Abraão sabe que na época do dilúvio, a quantidade de pessoas justas eram inferior a 10. E mesmo assim, Hashem trouxe o dilúvio, trouxe uma bula. Então, na mente de Abraão, ele não avançou com a intercessão, falando para Hashem, e se tiver 9, 8, 7? Porque ele sabe que na época do dilúvio, tinham 8 pessoas justas, podemos dizer assim, e essas, mesmo com 8 pessoas, veio o dilúvio. Então ele para no número 10. Essa é uma das explicações que nós aprendemos. Muito bem. Qual que é a lição que nós aprendemos aqui? Por que Deus, respondendo a pergunta na proposta do Shiur, por que Deus destruiu Sodoma e Gomorra? Muitos afirmam que o pecado de Sodoma foi a questão da mudança da natureza dos homens. Porém, nós aprendemos de acordo com o profeta Ezequiel, capítulo 16, verso 49. Sodoma era uma cidade soberba, uma cidade com fartura de pão, uma cidade próspera. Porém, apesar de ser tão próspera, o profeta Ezequiel, no capítulo 16, versículo 49, diz: Sodoma era abundante de ociosidade, nunca fortaleceu a mão do pobre. Então era uma cidade que tinha condições, mas não ajudava o próximo. Este foi o pecado de Sodoma. Então a Torá vem nessa paraxá, revela isso para Abraão. Abraão vai interceder por Sodoma. Abraão vai pedir para Hashem não executar o juízo, mas Hashem desce, analisa se esse clamor das pessoas de fato estão batendo. Embora ele, como todo criador, ele já sabia de todas as coisas, mas ele desce para conferir. E de fato, as pessoas não se arrependem. A maldade era grande. Então Hashem vem e aplica o juízo até Sodoma e Gomorra. Por quê? Porque Sodoma e Gomorra não praticaram
uma das mitzvot de Noah: atos de bondade, atos de justiça, de tzedakah para com o próximo. Então Hashem veio e destruiu Sodoma e Gomorra. Então, se você não sabia qual foi o pecado de Sodoma e Gomorra, este foi o pecado de Sodoma e Gomorra: ser uma cidade rica e não ajudar o próximo. Ezequiel 16:49. Qual é a lição para nós? Muitas vezes Hashem vai nos dar condições físicas, espirituais, financeiras, para ajudarmos o próximo. E nós devemos encher essa terra de atos de bondade. Devemos ajudar o próximo. Devemos amar o próximo. Devemos ajudar todos os homens na face da terra a fazer aquilo que agrada a Hashem. Vivemos hoje em um mundo onde o certo virou o errado, onde os valores de uma cultura vão contra a cultura da Bíblia. Estamos vivendo hoje em um mundo onde a verdade é a mentira e a mentira é a verdade. Mas o nosso fundamento, de acordo com a Torá, de acordo com a Bíblia, de acordo com a vontade do Criador, é enchermos essa terra de atos de bondade. Faça o bem ao próximo. Seja uma pessoa justa na sua família, na sociedade onde você está inserido, no seu contexto de trabalho, na faculdade. Seja uma pessoa justa, porque você pode até disfarçar para as pessoas, mas existe um que conhece o teu coração. E quando você atinge um estado de santidade, quando você se sente mal por tal comportamento, sem ninguém cobrar você, isso já significa que você teve um avanço muito bom de acordo com as Escrituras. Isso significa que a vontade do Criador, quando você se sente mal com tal pensamento, com tal comportamento, isso significa que a vontade do Criador, ela já está permeando na sua alma. E com certeza, isso vai espelhar nos seus comportamentos, nas suas ações, naquele contexto que você está inserido. Então, não sejamos como Sodoma e Gomorra, que tinha pão em fartura, que tinha recursos, mas cruzava os braços e não ajudava o próximo. Que possamos aproveitar o nosso dia de vida, os recursos que Hashem nos deu. Hashem deu recursos na medida certa para cada pessoa. Use isso para ajudar o próximo. Use isso para trazer atos de bondade e justiça na face da terra. Baruch Hashem, a todos um shalom, shalom. Já aproveito aqui, deixo um Shavuot Tov, uma boa semana a todos. Até mais.